Olá, estamos de volta para o segundo vídeo que está abordando o tema sobre os tipos de carboidrato e a influência desses carboidratos na nossa glicemia. No primeiro vídeo, nós abordamos os carboidratos simples e vimos como eles repercutem sobre a nossa glicemia. Eles, digamos assim, têm um nível de elevação glicêmica muito alto e tudo isso está explicado no primeiro vídeo. Os carboidratos complexos que nós vamos abordar nesse segundo vídeo, eles seriam aquele quadrado grande com vários quadradinhos formando esse todo desse quadrado grande. E nós não podemos esquecer que cada quadradinho que forma esse quadradão, esse quadrado grande, seria uma unidade de glicose. O carboidrato complexo ele é muito maior que o carboidrato simples, claro, isso a nível molecular, e isso faz com que ele tenha um tempo de digestibilidade muito maior e mais processado no aparelho digestivo do que o carboidrato simples. Nós dissemos que o carboidrato simples, assim que nós ingerimos qualquer tipo de alimento fonte, na boca ele já se processa a digestão dele, em 15 minutos no máximo ele está todo na nossa corrente sanguínea, ele vai ser totalmente absorvido em 15 minutos. Já o carboidrato complexo, por ele ser maior, ele requer mais tempo e mais atuação do aparelho digestório. Então ele não vai ser quebrado e absorvido na nossa boca como o carboidrato simples. Ele vai passar por todo o trato digestório, da boca até o intestino, e lá no intestino é que se vai terminar a digestão desse carboidrato complexo. Mas, como a gente disse lá no início do primeiro vídeo, todo e qualquer tipo de carboidrato vai se transformar em glicose como produto final de sua digestão. E assim o é com o carboidrato complexo também. O carboidrato complexo, ele apresenta dois tipos, aqueles que são brancos e aqueles que são integrais. Os brancos passam pelo processo industrial de refinação e com esse processo resta somente o carboidrato complexo, que a gente chama de amido. O amido é esse quadradão com vários quadradinhos que são as unidades de glicose formando esse todo. Os alimentos que são fontes de carboidrato complexo branco são todos aqueles provenientes de farinhas de trigo branca ou do arroz branco. Esses são os carboidratos complexos brancos que passaram pelo processo de refinação ou de industrialização. A gente vai ver que tem uma pequena diferença mais para frente nesse vídeo no grau de absorção de um carboidrato complexo branco e no grau de absorção de um carboidrato complexo integral. Os carboidratos complexos integrais são todos aqueles que não passam por esse processo industrial de refinação. Seria o próprio arroz integral, a farinha de trigo integral, a aveia, a cevada, o centeio, o amaranto, a quinoa, tanto em grão quanto em farinha, sejam elas em forma de flocos ou mais processadas, mas não chegam a ser tão industrializadas, elas ainda agregam a integralidade para poderem ser chamadas de carboidratos complexos integrais. A gente vai ter todos os alimentos que forem feitos desses carboidratos integrais como fontes de carboidratos integrais, como qualquer tipo de massa, ou se eu vou comer um amaranto, ou uma quinoa, ou o próprio arroz integral, são integrais. Qual a diferença básica e muito importante que a gente tem em relação ao nível de absorção de um carboidrato complexo branco e de um carboidrato complexo integral? Qual seria basicamente a diferença entre eles, se eles, ambos, né, tanto o branco quanto o integral, são aquele quadradão formado por vários quadradinhos que seriam as unidades de glicose? O carboidrato complexo branco, quando a gente ingere algum alimento fonte de carboidrato complexo branco, como um pão feito de farinha de trigo branca, uma massa feita de farinha de trigo branca, a gente vai ter, dentro da quantidade que a gente ingeriu, 100% de absorção daquele alimento sob a forma de glicose.
Então, basicamente, é como se todo quadrado que eu ingeri de glicose, de carboidrato complexo, perdão, e vai se transformar em glicoses unitárias, todas as unidades de glicose vão ser absorvidas e vão chegar no sangue. Quando a gente ingere um carboidrato complexo integral, eu também tenho o quadradão formado pelos quadradinhos que são as unidades de glicose. Mas é como se, por conta de um nutriente, que eu digo que é o coringa na alimentação da pessoa com diabetes, que são as fibras, nem todos os quadradinhos que formam o quadradão vão chegar no sangue. Porque essa fibra que os integrais apresentam vão reduzir a absorção desse carboidrato, dessa glicose, de 30% a 40%. Enquanto o carboidrato branco eu vou absorver todos os quadradinhos dentro do quadradão sob a forma de glicose, ou seja, 100% dessa glicose chega no sangue, o carboidrato integral que tem as fibras, só 30% a 40%, só não, né? De 30% a 40% não vai ser absorvido. Eu vou absorver 60% ou 70% do quadradão. Com isso, eu absorvo menos glicose, eu afeto menos a glicemia. Então, com tudo isso, se a gente utilizar mais os carboidratos complexos integrais, eu tenho uma vantagem de ter um controle melhor da minha glicemia. Por isso que é importante a gente saber os tipos de carboidratos que existem, quais os alimentos que fazem parte desses grupos e como eu posso utilizá-los. Nós temos muitos pacientes que chegam para nós quando a gente conta essa história toda da diferença dos carboidratos, que torcem o nariz e falam: eu não gosto de integral, eu não vou comer integral. Como que o nutricionista tem que se portar? A gente sempre faz uma dieta, um cardápio baseado nos hábitos alimentares do paciente e a gente faz em comum acordo. Eu não posso obrigá-lo a ingerir o integral, embora eu vou colocar para ele que seria mais adequado para o controle da glicemia dele. Mas se ele não quer, se não é hábito, eu não posso insistir, eu tenho que, de outra forma, fazer com que ele ingira aquilo que ele gosta, talvez uma quantidade reduzida de carboidratos complexos brancos, mas eu acrescento fibras extras, que não alteram o sabor do alimento e que não vão alterar a forma como esse paciente goste das preferências desse paciente com relação à alimentação. Essas fibras extras eu costumo indicar a chia e a linhaça dourada. Por que a dourada e não a marrom? A linhaça tem esses dois tipos, dourada e marrom. Porque a dourada tem o dobro de fibras da marrom e porque a marrom deixa um sabor residual de terra no alimento ao qual ela é misturada. Então pode alterar o sabor dos alimentos que o paciente vai utilizar. A dourada não tem essa questão, ela não altera o sabor e tem o dobro de fibras, proporcionando diminuição ainda maior da glicemia desse paciente, da absorção da glicose, melhorando o controle da glicemia desse paciente. Só para deixar claro que alimentos como tubérculos, que são batata, cará, inhame, mandioca, mandioquinha, são também fontes de carboidratos complexos, mas como eles são provenientes de vegetais, todos os vegetais contêm fibras. Então elas são tidas como integrais também. É claro que às vezes a pessoa que tem diabetes pode pensar da seguinte forma: eu vou ingerir o integral, mas aí eu acabo ingerindo uma quantidade muito grande. E a minha glicemia, obviamente, não pela qualidade do carboidrato, mas pela quantidade que se ingeriu, ela acaba comprometendo a nossa glicemia, o controle dessa glicose no sangue. Então é pra gente, de preferência, ingerir os carboidratos complexos integrais, mas numa quantidade que seja condizente a cada indivíduo, a cada pessoa, conforme a sua estrutura física, conforme as atividades que desenvolve e conforme a idade dessa pessoa, que é de forma individual. Outra dica que a gente dá, se a pessoa não quer colocar chia, não quer colocar linhaça em cima do carboidrato branco,
é sempre ingerir uma salada de folha antes das refeições principais, antes do almoço e antes do jantar. E ela deve ser antes porque a fibra precisa ser ingerida primeiro, chegar primeiro no aparelho digestório, para formar essa barreira de fibras que vai reduzir a absorção do carboidrato. Dessa maneira, a gente consegue controlar melhor a glicemia. Então, só para a gente resumir e fechar a palestra desse mês. O carboidrato simples provoca uma elevação muito grande e rápida da glicemia. Não é indicado, não é isso que a gente precisa para controlar a nossa glicemia. O carboidrato complexo vai levar mais tempo para sofrer o processo digestivo. Enquanto o simples leva 15 minutos e a absorção da glicose se dá na bochecha internamente, o carboidrato complexo, seja o integral ou o branco, vai lá no intestino terminar a sua digestão e todo esse processo, desde a boca até o intestino, levam 2 horas. Por isso que a glicemia pós-prandial, que é após uma das refeições principais, deve ser realizada 2 horas após a última refeição, para dar tempo do carboidrato complexo sofrer um processo digestivo e a minha glicemia me mostrar aquilo que realmente está acontecendo com o nosso organismo. Então não adianta fazer a glicemia pós-prandial, meia hora depois que eu consumi o carboidrato complexo, 1 hora depois. O ideal são 2 horas depois, por conta do tempo de digestão desses carboidratos complexos. E dentro do carboidrato complexo, o branco vai me causar uma elevação maior da glicemia, porque não existe barreira nenhuma para reduzir a absorção dessa glicose, e o complexo integral vai me trazer um benefício de uma diminuição, de uma redução da absorção da glicose de 30% a 40%. Espero que eu tenha esclarecido os tipos de carboidratos que existem basicamente e qual o efeito deles sobre a nossa glicemia. Quaisquer dúvidas, estou à disposição e vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários dos vídeos. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!